E aí, você já estudou os critérios de divisibilidade e agora tá todo confuso ao resolver exercícios? Então não deixe de assistir a aula da Giz, que eu vou fazer a resolução de alguns exercícios para que você possa praticar e arrasar nas suas atividades. Vamos lá? Já vou fazendo aquele pedido super especial para você. Deixa um joinha para a aula de hoje e se inscreve no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito. E por falar em critérios de divisibilidade, para você aí que respondeu não na minha primeira pergunta, que foi: você já estudou? Você tá confuso? Então eu vou deixar a indicação da aula, né? Porque aí tá um pouco confuso, quer relembrar alguns conceitos? Volta lá na aula da Giz, porque vou falar pra você, não adianta nada eu começar a fazer a resolução de exercícios aqui e você falar: Giz, não tô entendendo nada. Mas é claro que você não vai entender nada aqui se você não estudar a aula que tem toda a explicação, certo? Combinado então? Aqui no primeiro caso, determine o maior número natural de dois algarismos que é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 4 e 6. Então, gente, quando você começar a ler um enunciado desse, não vai sair correndo e falar: eu não sei fazer, dá aquele grito no que é difícil. Calma aí. Vamos pegar e vamos grifar quais são as palavras-chave que o enunciado me deu. Então, a primeira palavra-chave que eu tenho que identificar, o maior número. Então, ele quer um maior número natural de quantos algarismos? Que tenha 2 algarismos. Então, eu já posso pensar assim: esse número que eu vou escrever, ele vai ter 2 algarismos, que vai ser o quê? Que vai ser correspondente às unidades e às dezenas. Então, nós temos 2 algarismos, tá? E o que mais que eu vou analisar aqui? Que é divisível ao mesmo tempo. Então, tem que ser ao mesmo tempo, divisível por 2, por 3, por 4 e por 6. Então, é por isso que é muito importante você relembrar quais são os critérios de divisibilidade de cada um desses números aqui, tá? Bom, então já identifiquei as palavras, agora tá tranquilo. Aí eu vou pensar: quais 2 algarismos que eu posso pôr aqui na unidade e na dezena? Posso pegar qualquer um, né? Posso, por exemplo, colocar o 7 na dezena e o 4 na unidade. Aí formou 74. Ok, agora vamos analisar o que o enunciado está querendo. Ele falou o quê? O maior número de 2 algarismos. Poxa, para ser o maior número de 2 algarismos, eu tenho que pensar na dezena, né? O que está ocupando a posição da dezena. Pode ser 7 na dezena? Se for o 7 ali, o algarismo 7, vai tornar o maior número? Não, né? Qual que tem que ser então? Muito bem. Para você que está falando que tem que ser o 9. Muito bem. Porque daí eu colocando o algarismo 9 ali nas dezenas, vai dar 90 e alguma coisa, não é isso? Então já consegui pensar. Mas para quem está falando 101, produção, não pode ser 100 e alguma coisa. Porque daí se for 103, 105, vai ter 3 algarismos. E o enunciado me disse 2 algarismos só. Então vamos continuar. Descobri que é 9, 90 e alguma coisa. Quem é que eu coloco nas unidades? 94. 94 vai ser o maior? Não vai ser o maior. Bom, então vamos pensar no qual? 99? Se eu colocar aqui 9 nas dezenas e 9 nas unidades, dá 99, perfeito. É o maior número de 2 algarismos que eu tenho, não é? Mas toma cuidado com uma coisa: o que mais que o enunciado fala depois de falar que é o maior número de 2 algarismos? Tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2. Então vamos por eliminação. O 9 terminou em 9. Então o número 99 terminou em 9. É divisível por 2 se terminar em 9? Porque para ser divisível por 2 tem que ser o que mesmo? Tem que ser par. E 9 aqui terminado não é par. Logo, esse número 99 não é divisível por 2. Qual que nós podemos tentar agora? Vamos fazendo a ordem decrescente? Vamos diminuindo agora? Se eu colocar o 8, muito bem, vou tirar esse 4 daqui, tá? Se eu colocar esse 8, formou 98. 98 é um número divisível por 2? É, né, gente? Porque aqui é par, terminou em número algarismo par, então logo 98 é divisível por 2, tá? Agora vamos analisar se é divisível por 3, porque eu tenho que testar todos eles aqui. Por 3. Por 3, a soma dos algarismos do 9 mais 8 teria que dar um número múltiplo divisível, que está na tabuada do 3.
E 98? Soma aí. 9 mais 8 dá 17. Não tem 17 na tabuada do 3. Então tá fora. Não pode ser o 98. Será que eu posso colocar o 97, gente? Olha aqui. 97. Não, né? Você já deve ter falado, Giz. Não, né? Faz direto, que não pode. Porque aqui é ímpar, terminou em número 7, é um algarismo ímpar, não é divisível por 2. Tá furado já também, não pode ser o 7. Qual que eu vou tentar agora? Vamos tentar o próximo, que seria o 6. Vamos tentar o 6. Formou 96. Já sei que é divisível por 2, porque terminou em par. Por 3, é divisível por 3? 9 mais 6, soma, dá 15. 15 está na tabuada do 3. Logo, esse número aqui é divisível por 3 também. É divisível por 4? Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos do número têm que ser divisível por 4, né? Então, vamos testar. Vamos montar aqui rapidamente a divisão de 96 por 4, caso você não saiba mentalmente. 96 por 4, ó, o 9 dá 2 vezes o 4, que dá 8, e sobra 1. Agora, o que eu faço? Agora, eu abaixo o 6. 16 dividido por 4 dá 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ó, vou fazer o processo curto aqui. Vai dar resto 0. Quer dizer que a minha divisão deu exata. Se a minha divisão deu exata, esse número é divisível por 4. E agora, o que basta eu saber? Se é divisível por 6. Para ser divisível por 6, como você deve ter visto lá na aula, o número tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3. Então, gente, veja que aqui ele satisfez todos eles. Então, logo o número que esse enunciado estava pedindo, que era o maior número de 2 algarismos, era o 96. Então, podemos colocar resposta 96. Olha que tranquilo. Depois que você sabe, né? Você não precisa ficar fazendo igual eu aqui, testo com todos. Porque daí você já vai, é esse, não é esse, já vai eliminando, né, gente? O próximo agora. O maior número natural, de novo, lembra de grifar? Vamos grifar o maior número natural de 2 algarismos de novo. Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar novamente com a dezena e com a unidade, tá? Que é divisível ao mesmo tempo, novamente, ó, ao mesmo tempo, por 5 e 10. E agora, gente, já sabe, né? Se é o maior número de 2 algarismos e ao mesmo tempo divisível por 5 por 10. Bom, maior número tem que ser 90 e alguma coisa, né? Então, vamos começar com o 9 aqui na dezena. Tá. E agora? Tranquilo, já descobriu o 9. Quem é que vai vir aqui nas unidades? Quanto? 98? Não, gente. Ô, produção. A produção tá respondendo errado. 98. Se eu colocar aqui o 8 nas unidades, formando 98... terminado em 8 não é divisível por 5 e muito menos por 10. Porque quais que são os critérios de divisibilidade do 5 e do 10? Do 5 é quando ele termina em 0 ou 5. E do 10 é quando termina em 0, não é? Então tá fora. Então essa tá fácil, né? Quanto que você tá falando? Coloca o 5, 95. 95, terminou em 5. Se termina em 5 é divisível por 5, mas não é divisível por 10. E agora, gente, qual que eu devo colocar, será, não? Ah, tá muito fácil essa. Eu caprichei nessa que tava muito fácil. 90 terminou em 0. Se terminou em 0, é divisível por 5 e é divisível por 10. Logo, o número que eu tava procurando nessa questão era o número 90. Aí, viu? Essa eu já fiz mais rapidinho, né? Porque eu expliquei todo detalhadinho pra você aqui. E agora vamos fazer mais exemplos. Esse exemplo aqui, gente, ó, a produção já tá falando a resposta, porque prestou atenção nos 2 anteriores, já tá conseguindo fazer esse daqui. E aí você, já tá imaginando qual que é a resposta? Qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Vamos ler primeiro o menor. Já pensou se você lê ali, né, quer dizer, lê de qualquer jeito e não vê que é menor e faz o maior? Meu Deus! O menor número natural de 3 algarismos. Olha aqui agora. 3, aquele que nós fizemos anteriormente, eram de 2 algarismos. Diferentes. Não podemos repetir agora os algarismos. Que seja divisível por 3, mas não por 2. E agora, gente, como que eu vou começar? Primeira estratégia. Eu quero o menor número de 3 algarismos. Então, nós sabemos que agora eu vou trabalhar com centena,
dezena e unidade, né? Porque daí eu formo os 3 algarismos aqui do número. Para ser o menor possível, quem é que vai vir aqui na centena? Quem é o menor dos algarismos que nós temos? O zero. Muito bem, mas será que se eu colocar o zero aqui na centena, vai ficar o número de 3 algarismos? Por exemplo, se eu colocar o 0 ali, o 3 aqui e o 4 aqui. Que número que nós temos aqui, gente? Nós temos 34, que seria o número de 2 algarismos. Logo, não pode ser 0 lá na centena. Então, tira o 0 da centena, porque não pode. Então, quem que eu posso começar colocando lá na centena? O 1. Muito bem. Então, tá assim aqui, ó. O 1. Isso mesmo. O 1, produção. Isso. Coloquei 1. Perfeito. Então, quer dizer que eu vou formar 100 e alguma coisa. Quem é agora que eu vou colocar na dezena? Na dezena, qual é? Você tá falando o 3 ou o 2? O 2? Vamos colocar o 2 para ver. Se eu colocar o 2, vai formar 120 alguma coisa. E aí, dá ou tem um menor? Se eu colocar o 3 aqui nas dezenas, vai formar 130 e alguma coisa. Também não vai dar. Então, quem é que nós vamos colocar ali? O 0, porque agora eu posso colocar o 0 na dezena. Porque daí vai formar 100 e... Tananã, que vai vir aqui. E quem é que vai ali agora? Vamos colocar o 2? Porque eu não posso pôr 1 ali de novo, né, gente? Porque não pode repetir, já que ele falou que tem que ser algarismos diferentes. Se eu colocar o 2 aqui, formei um número de 3 algarismos. É o menor de todos, não é? Porque o 100 não vai repetir 2 zeros. O 101 repete 2 uns. Então, o próximo que vem é o 102. Só que analise uma coisa aqui. O 102 é considerado um número par, não é? E o enunciado falou que esse número que eu tenho que formar tem que ser divisível por 3, mas não por 2. Então, esse daqui que eu formei aqui é o quê? Divisível por 2, né, gente? Porque é par, então não pode ser 2 aqui no final. Tchau por 2. Vamos testar o 3 agora, então? Formei 103. 103 não é divisível por 2, ok? Porque não terminou em par. Mas é divisível por 3? Somos algarismos. 1 mais 0 mais 3 vai dar 4. Não é divisível por 3 também. Então, tem que ser divisível por 3. Tá fora esse daqui. Próximo, 4. Vamos testar o 4. 104. Ih, já furou, né, gente? 104 terminou em par. Se termina em par, é divisível por 2. E o enunciado quer que não seja divisível por 2. Então, nem vou pensar no 3. Qual que é o próximo que eu posso testar? O 5. Então, aqui vai formar 105. Aí, vamos analisar. É ímpar, né? Não é par esse número, então não é divisível por 2, ok? Agora, então, vamos analisar se esse 105 é divisível por 3? Vamos lá, soma 1 mais 0 mais 5, dá 6. Então, quer dizer que se dá 6, e dá 6 a soma desses algarismos, indica que o 105 é o número divisível por 3. E não é por 2, porque não terminou em par. Então, qual que é a resposta dessa questão que eu estou procurando? O número procurado, então, vai ser o 105, tá bom? Próximo agora, o menor número, de novo, menor. O menor número natural de 3 algarismos distintos, gente. Presta muita atenção quando for ler o enunciado. Tá vendo? Distintos quer dizer diferentes, são sinônimos aqui, né? Que é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Agora eu quero ver você conseguir resolver essa. Que número será que eu estou procurando, hein? Vamos analisar. Para ser o menor número de 3 algarismos, nós já discutimos, então. Vai ser lá centena, dezena e unidade, né? Só para marcar. Então, quando eu olhar aqui para a centena, eu já sei que a centena tem que ser igual aqui, né? Ela vai ter que ser uma centena. Então, eu coloco o algarismo 1 ali, que daí vai formar 100 e alguma coisa. Tá. Agora, o que eu preciso analisar? Vamos ficar um olho no gato e outro olho no peixe, não é assim que fala o ditado? Vamos ver aqui por quais ele tem que ser divisível. Por 2. Por 2 tem que ser par. Então, quer dizer que aqui o algarismo das unidades vai ter que ser par, para ser por 2. E aí nós podemos ir por eliminação, né, gente? Posso agora, já que eu descobri quem é a centena, posso ir trabalhando nas unidades, tá? Depois eu descubro quem vai aqui na dezena. Por 2, então, tem que ser par. Por 3,
A soma dos algarismos vai ter que ser um múltiplo de 3. Tem que estar lá na tabuada do 3, falando uma linguagem mais simples. Depois, por 4. Os dois últimos aqui tem que ser um divisível por 4. Não facilitou muito. Por 5. Por 5, o algarismo aqui das unidades, quem vai na unidade, tem que ser 0 ou 5, ó. 0 ou 5, já tá ajudando. O 6, para ser por 6, tem que testar esses dois, 2 e 3. Por 10, gente, ó, o mais fácil aqui, ó. Ó a chave do nosso tesouro aqui, ó. Por 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, vai ter que terminar em 0, minha unidade aqui, ó. Vai ter que ser 0. Aí, ó. Já consegui, tá de ponta cabeça ainda. Já consegui descobrir quem é que tá na unidade. Tranquilo, né? Agora uma coisa. Quem é que eu posso colocar aqui nas dezenas agora, gente? Posso colocar o 4? Formou-se, eu coloquei o 4, 140. 140 é o menor? Será que eu consigo formar ou tem outro? Posso colocar o 3? Se eu colocar o 3, formou 130. Então quer dizer que deve ter o menor, né? Se eu colocar o 1, formando 110. 110 é múltiplo? É divisível? É múltiplo. É divisível por 2? É divisível por 3, o 110? Não vai dar, né? Porque daí vai ficar 1 vai dar 2. Então tá fora, já furou. Qual que eu coloco agora? Ai, produção, tá bom, produção, vamos colocar o 2. 120. Será que 120 dá? Ó, é o menor que eu consigo formar, porque eu não posso pôr nenhum outro aqui. Não posso colocar 0, né? Formando, por exemplo, 100. O 100, gente, eu não coloquei o 100. Não posso colocar 0 aqui para formar o 100? Não? Por que que não? Ah, muito bem, porque daí vai formar dois algarismos iguais e aqui ele quer que tenha distintos. Perfeito. Então, volta lá pro 2. Vamos testar se esse 2 dá ou se eu volto pro 3 ou pro 4, né? Então, vamos lá. 120 seria considerado o nosso menor número de 3 algarismos. Agora, eu preciso analisar se ele é divisível por 2. Confere, né? Porque divisível por 2, terminou em 0, é par. É divisível por 3? Soma os algarismos. 1 mais 2, 3. É divisível por 3. Se é divisível por 2 e por 3, nós já sabemos que é divisível por 6. É divisível por 5? É, porque terminou em 0. Que o 5 é 0 ou 5 que vale. Então é por 5 e já sabemos desde o começo que é por 10. Agora só falta eu analisar se é divisível por 4. Aí, para você testar se é divisível por 4, você pega os dois últimos algarismos aqui. Então, pegou 20. E divide por 4, gente. Ah, nem precisa fazer a divisão, né? Porque eu sei que se eu dividir 20 por 4, dá para dividir, não dá? Essa divisão vai ser 5 com o resto 0. Então, ele também é divisível por 4. Então, quer dizer que o número que eu estava procurando nesse exercício era o número 120. Você teve facilidade desde o comecinho, desde a hora que eu falei que o 10 aqui era a nossa chave do tesouro? Já conseguiu imaginar que era o 120? Ou ficou testando igual eu fiz aqui? Mas é importante, né? Se não deu um, vai testando para ter certeza. Não vai assim, chutando, achando que é. Vai com certeza, porque daí você vai arrasar nas atividades. E agora, no próximo exemplo, nós vamos ler esse exercício e vamos classificar cada afirmação como verdadeira ou falsa, gente. Então, vamos lá, treinando critérios. Para você aí que tá pensando, nossa, não tô entendendo a aula da Giz, ó, minha dica, qual que foi a minha dica? Assiste a aula de critérios de divisibilidade, que eu expliquei bem detalhado. Essa aula é a aula de resolução de exercícios. Eu tô relembrando alguns casos, mas não é a aula explicativa que eu tenho aí para você. Então, vai assistir primeiro. Daí você vai, ó, falar, Giz, verdade, eu tô entendendo agora. Ó, os números divisíveis por 9 também são divisíveis por 3? Gente, quando a gente fala o divisível, eu posso pensar na tabuada, ou se eu montar a continha de divisão, é o número que fica aqui, ó. Por exemplo, se eu pensar no número divisível por 9, o 18. Então, se eu pegar o 18 e eu dividir por 9, ó, então, o 9 seria o divisor e aqui é o número que eu falo que é o divisível, ó. 18 é divisível por 9, porque dá para fazer a divisão. Então, ele é divisível por 9 e também é divisível por 3, né? Um outro exemplo, se eu pegar o 27, faz mental. 27 é divisível por 9? Dá para dividir por 9? Dá. Dá para dividir por 3? Dá, gente. Então, ó, já testei dois casos.
E o 9? O 9 não é divisível por 3, ó, então todos vão dar certo nesse caso. Então, aqui nós temos uma afirmação verdadeira. Os números divisíveis por 2 também são... Ei, faltou aqui o acento, hein? Também são divisíveis por 4. Vamos analisar um divisível por 2. O 8. Então, 8 é divisível por 2. Dá para fazer a divisão por 2? Dá, né? Ok. Vai dar uma divisão exata. Então, vamos testar outro? O 12. Se eu dividir 12 por 2, o 12 é divisível por 2. Ok. E é divisível por 4? Nós não falamos do 4. 12 também é divisível por 4, que está na tabuada, né? E 8, dá para dividir por 4? Também dá para dividir por 4. Vamos testar outro. O 10. Se eu pegar 10 e dividir 10 por 2, dá ok. Então, 10 é divisível por 2. Mas agora, gente, se eu pegar o 10 e eu dividir por 4, 10 é divisível por 4? Se eu realizar essa divisão aqui, é uma divisão exata? Não, né? Porque eu não tenho 10 na tabuada do 4. Então, ó, ele falou aqui, os números divisíveis por 2 também são divisíveis por 4, ó. Achei um caso que não é, né? Então, como esse caso aqui não é, eu já posso colocar isso como sendo falso. Um outro exemplo que você poderia pensar, o 14. O 14 é um número divisível por 2, porém ele não é divisível por 4. Não está na tabuada do 4, tá bom? Pensa também na tabuada, né? Falando em tabuada, você é bom na tabuada? Você estuda bastante tabuada? Sem contar no dedo ou já memorizou? Como é que é? Depois você conta pra mim se você já aprendeu bem o conceito da multiplicação para decorar a tabuada ou se ainda você está contando no dedo. Depois você conta aí pra Giz. O próximo. O número 90 é divisível por 2? Como que é divisível por 2? É, porque terminou em 0, então é par. Ok. É divisível por 3? Somos algarismos. 9 mais 0, 9. Então é por 3, porque 9 está na tabuada do 3. Por 5, perfeito, né, gente? Porque terminou em 0. Por 6, é por 6? Por que eu sei? Porque é por 2 e é por 3. Logo, é por 6. É por 9? É, né, gente? Porque 90 dividido por 9 vai dar 10. Então, é. Então, essa afirmação está verdadeira. E a minha última afirmação, os números divisíveis por 3 também são divisíveis por 6. E agora, pensa, vamos pegar um exemplo que dá certo. Se eu pegar o 18, aquele 18 que eu usei aquela hora, vou dividir por 3. 18 dividido por 3? Ok. E por 6, vai dar certo se eu dividir por 6? Vai, né, gente? Porque se eu fizer 18 por 6, dá 3. Ok. Um outro número que é divisível por 3 agora. Se eu pegar o 15. 15 é divisível por 3, né? 15 dividido por 3 vai dar 5. Mas 15 é divisível por 6? Dá para fazer essa divisão? Não, né? Porque não tem 15 na tabuada do 6. Outro exemplo que não dá certo, eu tô mostrando os que não dá certo para mostrar que a afirmativa é falsa. O 27, ó, se eu pegar o número 27, 27 é um número divisível por 3, não é? Mas não é divisível por 6. Então ele falou, os números divisíveis por 3 também são? Não, gente, então a afirmação é falsa. Então veja bem, como que nós utilizamos tabuada aqui, né, para falar de quando são divisíveis ou não. Porque para ser divisível, o número, quando eu colocar o número aqui, né, no lugar do divisível, que é o dividendo, essa divisão tem que ser exata. Então marca bem aí. Se a divisão é exata, quer dizer que é divisível. Se não for exata, não é divisível, né, gente? Ok? Então, combinado? Não entendeu bem essa aula da resolução de exercícios? Volta na aula 1, né, vamos dizer assim, sobre critérios de divisibilidade. E aí você vai arrasar nas suas atividades. Ó, deixa um joinha pra Giz nesta aula de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, não perder nenhuma aula da Giz Mais e compartilha esse vídeo com todos os seus colegas, para que todo mundo também, além de você, possa arrasar nas atividades. E agora é hora de dar tchau e eu vejo você na próxima aula. Tchau!